Olá, estudantes do nono ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. Hoje falaremos sobre as práticas musicais de tradição oral e instrumental no mundo. Bons estudos! Nesta aula, refletiremos sobre as práticas musicais por meio de diferentes formações de grupos instrumentais e vocais, percebendo como a música pode ser capaz de expressar sentimentos e ideias. O objetivo é, através da compreensão sobre a música como uma prática comunicativa universal e cultivada em todas as sociedades, analisar criticamente por meio da apreciação musical usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação, compreendendo melhor o papel da música na sociedade em diferentes contextos. Podemos dizer que a música transforma vidas. Por quê? Veja, a cultura de um povo, o que inclui as suas músicas, se transforma no decorrer do tempo e, justamente por se tratar de algo em processo, quer dizer, de algo que não é estático, que não fica parado no tempo, sem atividade, sem movimento, possibilita que as pessoas também se transformem. As atividades ligadas à cultura são essenciais para as sociedades, pois é nas práticas culturais que as pessoas se reconhecem, se observam e constroem idealmente a sociedade na qual elas querem viver, transformando a própria realidade. Observe também que cada cultura imprime seu significado às influências que recebe. Não só as influências de fora, mas também as influências do seu país, ou da sua região, ou de outras regiões. Certo? Para compreender essa música, que expressa ideias, sentimentos, que transforma vidas, nós precisamos conhecer forma e técnicas de execução dessa música, ou da música. Vamos iniciar pelo erudito. Enquanto a maior parte dos estilos de música popular utiliza o formato de canções, a música clássica utiliza outras formas como o concerto, a sinfonia, a ópera, entre outras. Os compositores clássicos frequentemente aspiram instalar em sua obra uma complexa relação entre seu conteúdo afetivo e os meios intelectuais usados para obter este conteúdo. Muitas das obras apreciadas da música clássica utilizam o desenvolvimento musical, processo pelo qual um motivo ou ideia musical é repetido em diferentes contextos ou em formatos e formas alterados. Vamos conhecer agora algumas formas de apresentação da música. O concerto é uma composição musical escrita para um ou mais instrumentos solistas, cujo acompanhamento pode ser feito por uma orquestra ou um piano. Modernamente, o termo tem sido empregado para qualquer espetáculo musical, nos mais diferentes formatos. Sinfonia é um tipo de composição musical adaptada da sonata,
escrita para orquestra e que geralmente é composta por vários andamentos ou seções independentes. Embora, por vezes, existam sinfonias compostas num único andamento. A sinfonia pode também incluir peças para voz, coro ou instrumento sem acompanhamento. A ópera é um gênero de música teatral em que uma ação cênica é harmonicamente cantada e acompanhada de instrumentos musicais. As apresentações são, geralmente, feitas em teatros de óperas, acompanhadas por uma orquestra ou grupo musical menor. A ópera é parte da tradição da música clássica europeia e ocidental. Uma ópera segue basicamente uma programação padrão. Na primeira parte, temos a abertura, em que é tocada uma música pela orquestra. Logo em seguida vem o recitativo, onde os atores ficam dialogando. Os personagens secundários participam do coro, enquanto os principais interpretam as áreas, composições para voz solista. Ok? Agora iremos conhecer algumas formas técnicas de execução mais popular. Mas não quer dizer que nós estamos hierarquizando essas formas. Não estamos dizendo que uma seja mais ou menos importante que a outra. Certo? Formações musicais são os nomes dados aos grupos de instrumentos e vocais que se reúnem para a execução de uma música, obra, peça ou tema musical. No âmbito popular, são muitas essas formações, mas há aquelas que se destacam dentre essas muitas, a saber, solo, grupo de câmara, orquestra de câmara, banda, orquestra sinfônica e coral. Isso vale tanto para instrumental como vocal. Solo musical é o desempenho de um só instrumento ou cantor, ou o trecho musical por estes executado. A palavra solo vem da língua italiana e significa sozinho ou a sós. Banda musical. Uma banda, conjunto ou grupo musical é uma reunião de músicos formada com o intuito de tocar arranjos musicais. Pode tratar-se, inclusive, de uma banda militar. No Brasil, inicialmente, a expressão banda de música, ou simplesmente banda, foi utilizada para definir a formação musical composta por madeiras, metais e percussão. Com o surgimento do rock and roll, os grupos que tocavam esse estilo musical passaram a ser denominados banda de rock, ou simplesmente bandas. A partir daí, a banda musical passou a designar diferentes tipos de grupos e formações musicais. Orquestra sinfônica é um grupo musical típico da música clássica. Uma orquestra de pequena dimensão é chamada de orquestra de câmara.
Já uma orquestra de grande dimensão é conhecida como orquestra sinfônica ou orquestra filarmônica. Uma orquestra sinfônica ou filarmônica é formada normalmente por 50 a 100 instrumentistas. A orquestra de câmara costuma ter até 40 integrantes. As óperas, elas também costumam ser acompanhadas por uma orquestra. E a orquestra sinfônica, ela dispõe de 5 classes de instrumentos, que são elas: as cordas, as madeiras, os metais, os instrumentos de percussão e os instrumentos de teclas. Vale destacar também que uma orquestra pode incluir músicos freelance para tocar instrumentos específicos que não compõem o conjunto oficial. Como, por exemplo, nem todas as orquestras têm um arpista ou um saxofonista. Daí ele contrata esse freelancer. Grupo de câmara. É um grupo instrumental composto por um número menor de músicos e instrumentos musicais do que se comparado com uma orquestra. Normalmente realiza apresentações em ambientes restritos, daí o nome câmara, que nesse caso é referência ao local destinado à apresentação. Além da orquestra, a música de câmara pode ser executada por duetos, trios, quartetos, quintetos e sextetos. Observe que a orquestra sinfônica destina-se à apresentação em grandes teatros ou mesmo áreas externas. Já a orquestra de câmara é composta por poucos instrumentos e destinada à apresentação no interior de edificações para um público mais reduzido. Coro ou coral. É um grupo de cantores distribuídos por naipes segundo a tessitura de suas vozes. Veja, naipe é o nome que se dá a um grupo de instrumentos musicais ou vozes idênticas dentro de um coral ou uma orquestra. Na música ocidental, um coro misto de vozes adultas, masculinas e femininas, compõe-se de 4 naipes: baixos, tenores, contraltos e sopranos, incluindo algumas vezes também as vozes intermediárias, barítono e mezzo-soprano, mais frequentemente ditas como segundo tenor e segundo soprano, respectivamente. Ok? Estamos chegando ao final da nossa aula. De uma aula que apresentou algumas formas e técnicas de execução da música, com a finalidade de que você compreenda que o homem sempre conviveu com os sons. Fazer música e expressar emoções e ideias através da prática musical sempre foram constantes na história humana. A prática musical de uma sociedade é resultado de seu ambiente sonoro, de sua paisagem e dos hábitos, tradições, crenças e sentimentos de seus integrantes, que além da música,
também se expressam de outras maneiras. A música, é claro que é uma das formas de linguagem com maior poder de comunicação. Ela pode dizer muito sobre um momento histórico, uma sociedade, uma ideologia, etc. Podemos dizer que a música aumenta a nossa habilidade crítica para escolher o que ouvimos. Ela amplia o nosso entendimento das músicas produzidas por outras comunidades e regiões. Permite reconhecê-la como expressão de ideias, sentimentos e pensamentos. A música aumenta o nosso entendimento e a nossa percepção do mundo. Ok? Agora é o momento de você fazer a atividade. De que maneira? Ouça uma música que você gosta e acompanhe a letra, isto é, pesquise e faça a leitura da letra dessa música. Escolha uma música que te faz lembrar de algo. Uma música em que tem algo que faz com que você goste tanto dela. Escute, leia e responda as questões. Ok? Chegamos ao final da nossa aula. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.